Tenho dito, falado e repetido sempre que possível que em nosso país houve um distanciamento, um descolamento das instituições do povo. Houve aquilo que os argentinos, que os espanhóis chamam de grieta. Houve uma fenda que se criou, de um lado, os desejos e os anseios da sociedade, sempre ignorados, sempre maltratados, sempre menosprezados, em benefício de uma série de pautas de interesse de uma minoria privilegiada, em nome de grupos de pressão que usam a sua possibilidade de repercussão na mídia dos seus anseios, ainda que não representem nem 1 ou 2% da realidade nacional. É um quadro que se revela cada vez mais real e que passa sim pela eleição do Bolsonaro. Na verdade, esse desnudar começa lá por 2003, quando o Lula chega ao poder e começa a ter muita roubalheira logo do começo, e tem seu ponto máximo a partir das manifestações de 2013, 14, 15 e 16. Observem bem que houve uma ruptura tão profunda que hoje são campos não apenas opostos, mas antagônicos. Não há mais uma forma de construir uma ponte para unir os dois. Por quê? Porque a parte reservada ao poder ficou totalmente de costas viradas para os anseios da sociedade. Quem está na estrutura de poder pensa apenas em si e nos seus grupos de privilégios e de pressões. Bolsonaro, ao chegar ao poder, ele faz essa ruptura de uma forma muito mais escandalosa, porque ainda que ele não seja um governo assumidamente conservador, ainda que ele tenha que fazer muitas concessões, o povo sabe perfeitamente que resta Bolsonaro e o resto. É esse o quadro que nós temos. Querem ver como isso é verdade e é atual? Durante essa semana, houve o julgamento vergonhoso, para dizer o mínimo, lá no STJ, que resolveu condenar o Deltan Dallagnol a pagar uma indenização para o Lula. Exatamente por ele ter dito que o Lula era corrupto e o próprio STJ ter concordado com isso. E agora o STJ pune quem deu o subsídio para ele julgar e condenar. Olha, o quadro é coisa nonsense, é coisa irreal, mas é o Brasil. No entanto, esse episódio serviu mais uma vez para mostrar como é incontornável a ruptura entre a estrutura e o povo. E aqui eu nem quero fazer defesa do Dallagnol, porque ele se defenda por si próprio, mas eu quero falar da supremacia do povo, da sua excelência, o povo brasileiro. Porque sua excelência, o povo brasileiro, deixou bem clara a sua interpretação de tudo que está acontecendo. É por isso que nas pesquisas verdadeiras Lula não passa de 15 a 17% das intenções de voto. É por isso que nenhuma pessoa honesta e decente se perfila ao lado de um canalha como o Nine Fingers. Houve essa ruptura, houve essa greta, há essa ruptura, há essa greta, e ela está se transformando num vale cada vez maior. O grupo de cá, o dos que se assentam em privilégios e os que querem destruir a nacionalidade brasileira, eles não conseguem mais ter sua voz escutada e eles não conseguem mais impor a sua vontade à sociedade. Eles estão cada vez mais desconectados do povo e do anseio popular. Tem coisa mais estapafúrdia do que jornalista dependente de drogas, viciado, abastecido por traficantes, e eu sei do que eu estou falando. E eu sei do que eu estou falando porque eu fui
jornalista de redação durante muitos anos, portanto, eu sei do que estou falando. Esse distanciamento dos artistas, dos jornalistas, dos professores, transformados apenas em párias da inutilidade de uma pedagogia paulo-freireana. Essa turma toda ficou num grupo. Ficou num grupo que não consegue mais conexão com a realidade. Eles apenas conseguem conexão entre si e se tornam cada vez mais raivosos, cada vez mais rancorosos, cada vez mais vingativos e silenciam canais conservadores e punem canais conservadores e condenam canais conservadores de todas as formas. E por não terem mais nenhum nexo com o mundo real, eles apontam o conjunto da sociedade como os seus inimigos. Não. Ser diferente, pensar diferente, só pode ser concebido como inimigo dentro da visão torpe, doentia, medíocre e limitadora de quem se acostumou a se pautar por uma só razão: destruir o país. Quando o povo fez o crowdfunding, fez os depósitos de Pix lá em nome do Deltan, o povo não estava apenas manifestando solidariedade ao Dallagnol. Quem fez o depósito estava manifestando todo o seu nojo, todo o seu ódio mesmo e seu rancor para com um sistema judiciário extremamente corrupto e corrompido e para uma figura, uma condenação a mais para uma figura que não pode andar na rua porque é um verme. Quando você vê uma lacraia na rua, você não trata de pisar nela? Quando você vê uma barata na rua, você não trata de pisar nela? É essa a sensação que o povo honesto e trabalhador tem em relação ao Lula. O asco que se tem em relação àquele animal, bicho da sarjeta que mais lhe causa asco. Lula hoje é uma figura que causa asco a esse conjunto de brasileiros, mas que é a última e única forma desse grupo aqui, reduzido, fechado em si, de voltar a tentar sufocar e matar esse grupo de cá. A opção continua sendo nossa. Sim, o embate é difícil, porque ainda que eles sejam amplamente minoritários, eles continuam contando, eles continuam tendo ao seu lado as caixas que ressoam a manipulação, quer pela televisão, quer por rádios, emissoras e redes de norte a sul em nosso país. A forma como a sociedade reagiu apoiando o Dallagnol serviu como uma condenação a mais a este ser pestilento, ignóbil e enojante que é o Nine Fingers. Se você concordar com o nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais, amplie a repercussão do mesmo, faça-o chegar cada vez mais a outras pessoas que ainda não conhecem. Pode inclusive mandar para aquele seu amigo esquerdista, porque jumento ver até eles conseguem ver, entender é outra realidade. Só não pode entregar para um jumento desses um texto para eles lerem, que daí ferrou. Mas nós precisamos fortalecer os canais e as vozes conservadoras. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.